Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar dos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você está com a maior rede de televisão desse estado. Nosso boa tarde a você também, que nos acompanha pelo YouTube e ainda pelas milhares e milhares de antenas parabólicas espalhadas por todo esse estado, as antenas parabólicas digitais que captam direto o sinal da SIC TV. Então a vocês todos, o nosso muito obrigado pelo carinho, o nosso muito obrigado pela atenção. Saudamos os nossos parceiros de hoje, Supermercado Irmãos Gonçalves, Federal Burger, Pemasa. Então a gente também registra aqui a parceria com a Mina Linda, a água mineral que tem o maior pH da região. Pois, meus amigos, o Papo de Redação hoje conta, e já está o time completo aqui, com Beni Andrade, Sérgio Pires, Irã Galo, Eric Araújo e Joaci Loura Júnior. E vamos iniciando já o... Aliás, antes de qualquer coisa, lembrar, tá aqui o nosso WhatsApp, manda para cá a sua mensagem, queremos ouvir a sua opinião, você concordando, você discordando, você trazendo algum tema para ser debatido, você é sempre bem-vindo, até porque você não é a maior razão, é a única razão que existe para nós estarmos aqui, ok? Sérgio Pires, o seu destaque, por favor, com aqueles 30 segundos tradicionais para o destaque. Os outros aqui têm 25 minutos, eu tenho 30 segundos. Mas já está perdendo tempo já, vai. Primeiro destaque. Em plena sexta-feira santa, mais uma da Polícia Federal destruindo balsa e draga que não estão garimpando. É uma coisa que não se entende. Houve uma série de protestos aí nas redes sociais. É inacreditável. Segundo destaque, Beni, é uma coisa triste que aconteceu aqui em Rondônia. 4 pessoas morreram num acidente grave aqui em Candeias. Eu só quero dizer que eu vou repetir tudo isso aí. Tá? Ok. Tudo isso aí. O senhor está roubando o meu destaque. Não, Beni. Um destaque que levantando a bola para ti. Um destaque que acabou com a minha semana. Ele interrompe. Eu quero meus 30 segundos. Depois, quando tu falar, eu vou querer 35 segundos. Então, o que eu estava dizendo, os corpos foram levados para Vilhena de avião. Ué, aí eu pergunto... Tinha que ser o contrário? Tu quer ficar quieto para mim terminar o que eu vou falar, seu chato? Então eu pergunto, onde estava esse avião que não podia ter trazido os doentes para cá? Agora, para levar cadáver, aí tem avião. Então, esses são os meus destaques. Pronto. Parabéns, mas eu vou bater nessa Serginho, tela. só para lhe dizer que se a gente tiver que trazer todo paciente dos 51 municípios do interior para Porto Velho de avião, exatamente, eu quero te dizer que nós vamos ter que trazer a frota do Brasil inteiro para ficar aqui a serviço. Não, mas para levar morto discordo. Não, mas para levar morto tem, claro. Peraí, esse aeromédico aí é pago com dinheiro de quem? Por que nesse momento, nesta hora, não tem o aeromédico? Botaram a coitada da parturiente que estava lá, diagnosticada com parto de alto risco, num calhambeque que deram o nome de ambulância. Quer dizer que se fosse uma ambulância nova, eles teriam sobrevivido. É isso? Não, senhor, não seja cínico. Não faça isso. Eu estou dizendo a situação que fizeram, a irresponsabilidade de quem não sei, mas alguém falhou nessa história.
Alguém... Daqui a pouco vai falar Entendeu? a voz de quem conhece esse assunto. Não, Irã Galo, vocês estão entrando numa área que vocês não conhecem. Você vem me dizer que um calhambeque daquele, com uma parturiente diagnosticada com parto de alto risco... Com um motorista só. Com um motorista só, entendeu? Bota na rodovia, de noite, para percorrer quase 800 quilômetros... Você não precisa ser entendido. Não estou falando de medicina. Eu estou falando da irresponsabilidade. Estou falando da desorganização. E a coisa não funciona. Eu acho que e não vai funcionar. Vocês estão defendendo uma causa torta. Que causa Nós torta? temos que discutir. Pergunta o hospital em Vilhena. É o hospital em Pergunta Cacoal. para os familiares das vítimas se é causa torta. Pergunta para eles. Se nós tivéssemos hospitais em condições de atender essas pessoas no interior do estado, era essa que era a luta. Exato. Essa que tem que ser. Esse que tem que ser o seu Everton, clamor também. Eu quero que o senhor me explique por que da existência do aeromédico. Para quem que é isso aí? Isso acontece todo santo dia. Nós estamos falando aqui agora, tá vindo uma ambulância de lá do interior. Uma Você também? Uma de cada cidade. Você também? Né? O senhor também? Uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente. Nós estamos discutindo Para falar com coisa, seu Beni, que é isso? para falar com o seu colega Joaci, o senhor tem que gritar? Não é. O senhor está com um puta do microfone na sua boca e vai gritar ainda. Ele está nervoso, ele está O nervoso. Sérgio acabou, né? Ele está nervoso. Irã Galo, por favor, Mas o seu foi o destaque. destaque do Beni ou do Sérgio? Foi do Beni, eu não falei nada. Eu não abri minha boca. O Beni deu destaque e até já debateu, É, certo? E perdeu o debate. E tirou meus 30 segundos. Irã Galo, por favor, Olha, perdeu. Eu compartilho desse clamor do Beni Andrade. Toma ali, olha esse puxa-saco aí, tudo Uma quietinho. jovem de 19 anos. O Beni calado, o Irã concorda com ele. Concordo que é a pessoa mais sensata dessa mesa. Por isso que eu concordo com ele. Mas Inclusive o deixa eu Irã lhe está dizer. participando hoje pela última vez do programa. É bom que se diga, né? Só um detalhe, viu, doutor Ira? Não é a primeira vez que acontece isso aqui. Não é a primeira vez. E em todas elas, silêncio absoluto. Ninguém falou nada, ninguém tomou providência. O senhor não falou. E esse tipo de tragédia, infelizmente, vai continuar acontecendo. Vai continuar. O senhor calou todas as outras vezes. Irã. Então, o Beni Andrade, Não fala isso não. eu não tenho dúvida. Olha só, eu vou levantar e depois vou botar num pênalti para vocês baterem fazer esse gol. A saúde pública de Vilhena é terceirizada. Aí, ó. Mais essa ainda. E querem fazer a mesma bobagem aqui em Rondônia, Porto Velho. Bom, isso é um bom assunto para hoje, hein? Isso. E vou falar com propriedade. Beni, o governo, as autoridades têm que fazer o levantamento dessas mortes que aconteceram, que eu sei que é seu destaque. Essas mortes que aconteceram, alguém tem que ser culpado. Negligenciaram, foram imprudentes. Claro. Quando trouxeram O senhor quer deixar o doutor Irã falar, por favor? uma jovem e uma médica de 26 anos, Recém-formado. saiu 8 horas, 20 horas lá de Vilhena. Então, automaticamente, este motorista deve ter dormido no volante. Agora, a pergunta que eu faço... A Polícia Rodoviária Federal fez uma nota dizendo que possivelmente ele avançou realmente a faixa Na outra pista. na contramão. Agora, a pergunta que eu faço, por que não se constrói, o Estado não constrói hospital de alta e baixa complexidade? Tudo é difícil, tudo é difícil. Olha, a saúde do Estado de Rondônia, com todo respeito ao nosso secretário Jefferson, que é uma pessoa que nos recebe, sempre eu ligo para ele, mas não adianta ficar só nesse É lero-lero. uma pessoa maravilhosa. Sem sombra de dúvida. Se não tem um planejamento, Aí. se não tem uma política de saúde, e vem com esse negócio de terceirização. Você quer terceirizar a responsabilidade. Não, e aí, doutor Irã, me permita, olha que o doutor Joacir acabou de falar.
já acharam o culpado, o motorista do Calhambeque. Pode ser. Não, ele é uma vítima. É uma vítima. Não, o cara, saiu- alguém disse aqui que só tinha um motorista para fazer uma viagem dessa. É verdade, é só imaginou? É vítima. São 8 horas é vítima. e meia. Tinha que ter No 2 mínimo. motoristas. No claro. mínimo, é. Não, no mínimo. Aí o Sérgio aqui é 8 motoristas. É, 8. Calma, Sérgio. Né? Mas 2 Agora, motoristas, 2 eu acho que motoristas. nós temos que discutir é o seguinte, é dotar os municípios do interior, pelo menos os municípios polos, de hospitais em condições De de alta, atender baixa e- tudo que se atende aqui em Porto complexidade. Velho. E mais é um- isso que tem que ser feito. e- Essa é a discussão. Não é discutir a aeronave, avião, Não, mas fazer como que uma não? frota de aeronave. Não, temos que discutir hospitais em condições de atender o povo na sua região, na sua cidade. Isso, tá certo. Daqui a Concordo. 50 anos, todas as Presidente, cidades vão ter seus presidente, o senhor hospitais. caçou Não, minha ninguém- palavra. Até lá, Ó, vai morrer Sérgio, metade da população. Sérgio, eu quero te dizer que 52 cidades é impossível todas elas ter o seu hospital. Nós temos cidades com 3 mil habitantes. Vamos parar com isso. Vamos fazer uma discussão inteligente e que seja contributiva. É. Nós temos que ter, como eu falei, as cidades polo, existe as cidades polo, precisam ter hospitais dotados, que não se precise mais trazer paciente para Porto Velho, porque esta é também, independente de ter acidente ou não, a diferença entre a vida e a morte. Ou então, senhor Everton, a base para, o aeromédico. Pegar 3 municípios polos, dá licença, O seu Beni, 3 municípios polos, instalar lá uma base de apoio para que aquela região tenha o seu aeromédico. Aí vão me perguntar, ei, serão precisos mais 3 aviões? É muito caro. O que é que se faz com os aviões presos pela Polícia Federal, transportando droga, contrabando? O que é feito desses aviões? Por que não coloca à disposição dos governos? Por que não colocam essas aeronaves à disposição do cidadão? Eu tenho... eu só vai. quero dizer, se o senhor não entendeu o que eu falei. Eu entendi, eu sim. quero- Se Entendi, lá sim. em Vilhena, por exemplo, nós temos um hospital que faz a mesma coisa que faz em Porto Velho, para que trazer gente para cá? Para morrer? Mas teu raciocínio está correto, Efraim. Agora me diz, qual é o hospital em Rondônia que foi construído nos últimos 20 anos? Só o Guajará. Ou seja, Quem nós estamos discutindo a solução. Pois nós é. não estamos discutindo sonho. Mas nós não estamos discutindo o exatamente. passado. Nós estamos discutindo daqui para frente. Mas toda vez que acontece uma tragédia, nós passamos a discutir daqui para frente. Não, cada vez que não acontece impressionante. tragédia, cada vez que não Impressionante. acontece tragédia, o senhor está calado, porque está Estou toda calado, hora, meu senhor. tá toda hora chegando falei ambulância aqui. aqui. Eu sempre falei aqui. Todo dia tá Isso não chegando ambulância aqui. Chegando o quê? Ambulância, todo Não, dia Calhambeque. chega ambulância. Que Não ambulância? importa, chegam Não, pessoas importa aqui. sim. Olha aí o resultado. E tá errado, Importa tá sim. errado. Importa tá errado. Amanhã cai um avião desse com o paciente, vou dizer que caiu, porque se tivesse um hospital lá em Vilhena, a pessoa não tinha morrido. Vamos parar com essa demagogia? Não, demagogia é achar que tá tudo certo. Desculpa, doutor Irã. O senhor já me Desculpa, demitiu doutor Irã. do programa, eu acabei de ser exonerado. Não, mas eu foi lamentando. Foi com senhor passa lamento. na- Aí Não, ele o ainda quer Everton, você cortar tem que minha parar. fala. O Everton tem que parar com esse negócio de querer defender o indefensável. Não dá. Ninguém não está dá. defendendo, Ah, eu tô que trazendo, é isso? eu tô Para. trazendo uma solução, não estou defendendo Mas porra que nenhuma, solução? rapaz. Que solução? Uai, agora, viu, a solução é aviões. Vamos lotar esse estado de aviões. Aeromédicos. Então manda esse avião lá pro Maduro, lá que eles fazem alguma coisa. Pra ficar aqui gastando nosso dinheiro. Agora desbundou. que é isso, Agora rapaz? desbundou a conversa. Doutor Irã, por favor, a palavra é sua, assegurada. Eu quero dizer que vai começar a contar agora meus 30 minutos. Se o Everton deixar, né? Ó, veja bem, eu sou frontalmente contra a terceirização. Você terceirizar limpeza de chão, lavanderia, Só uma pergunta, a saúde em Vilhena não é terceirizada? é terceirizada. É terceirizada. Terceirizada. Aí o que é que acontece, o Beni? Manda para cá, porque aqui acaba saindo 0,800 para eles. Eu nunca vi uma terceirização aonde as pessoas que estão na gestão que não saem com um bolso cheio de dinheiro. Eu quero dizer que isso aqui é uma medida paliativa
e que o governo do estado de Rondônia tem que rever isso aí. Tem que colocar pessoas certas no lugar certo. Vou dizer mais, as mortes ocorridas ontem têm o endereço certo, certíssimo, são os nossos governantes, que não colocam condições mínimas necessárias para que se dê um atendimento digno à população rondoniense. Sem querer ser injusto, Ó, apenas para dizer o seguinte, que o aeromédico serviu para alguma coisa, para levar os cadáveres até Vilhena. Esta morte tem negligência, tem imprudência e tem que ser apurado. Por isso que levar a terceirização para terceiros, aonde não vai resolver o caos na saúde, é uma gestão ineficiente que nós estamos vendo hoje na saúde do estado de Rondônia. Portanto, governador, o senhor é um homem sábio, com certeza o senhor vai rever essa sua atitude paliativa que não vai resolver nada na saúde pública do nosso estado. Botar pessoas para vir para cá, sair com o bolso cheio de dinheiro e deixar a população à boa sorte. Nós não temos, no João Paulo II, temos grandes profissionais, Sim, não se discute. mas nós não temos insumos, nós não temos condições de trabalho. É indigno aquela condição de trabalho. E em 3, 4 dias, 280 folhas resolveram terceirizar a saúde de Porto Velho. Eu não posso aceitar isso como um dos representantes do Conselho Federal de Medicina. Eu não aceito isso. Vamos botar gestores no locais certos, que com certeza não é preciso responsabilizar terceiro para você tirar o seu corpo da reta. comentário, antes disso, o Felipe Jefferson, mandando um abraço aqui. Manda um abraço para o Gilson Dias, que está assistindo o nosso programa. Seu Gilson Dias, muito obrigado por estar aí com a gente. Manda uma foto dele aqui, sentado à frente do televisor. O Vanderlei Azevedo, bom dia, Dinos. O Irã está corretíssimo. Presta mais atenção, governador. Está dizendo aqui o Vanderlei Azevedo. Shunsuke Tanabe. Dinos, bom dia. Justamente queria que tratassem esses assuntos de alargamento ou triplicação dessa única via que todos os municípios dependem. Quantas vidas preciosas ainda têm que ser ceifadas por essa rodovia do inferno, diz aqui o seu Shunsuke Tanabe. Eric Araújo. Boa tarde. Depois dessa calorosa discussão ou debate de vocês aí, eu quero depois comentar, mas eu quero primeiro dar os meus destaques, 4 em 1, em 30 segundos. O primeiro é o habeas corpus concedido ao ex-senador Temário Mota, que foi condenado a 8 anos de prisão por importunação sexual contra sua própria filha, e o desembargador simplesmente concedeu habeas corpus. Não quero aqui novamente entrar na questão de saúde que foi colocado no pedido do habeas corpus, mas enfim, quero fazer coro ao que o Sérgio Pires sempre relata aqui, que parece que o Brasil está tomado por leis que vão proteger sempre os bandidos. Não obstante a isso, a questão do... Parece que o senador, ele vai para prisão domiciliar. Exatamente. E vai ficar morando com a filha e com a esposa. E detalhe, ele também está sendo acusado de ser o mandante do assassinato da própria esposa, tá? O segundo destaque que vem... Todos os meus destaques envolvem a questão de crimes, né? Agora, como é que um cara desse se elege também, hein? Peraí, A não população tem a tal de culpada. tornozeleira? Povo. Ele Tem. tá com tornozeleira. Por que não põe a pinteleireira? Pintoleireira é bom. Aí não vai, tá com a entendeu? macaca. Tranca lá, trava. O ministro de Cinto de Relações castidade. o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, justificou o atendimento do Brasil ao pedido de asilo da Nadine Heredia, do Peru, ex-primeira-dama do Peru, dizendo que ela passa por problemas de saúde, vem com um filho menor. Vamos e que ouvir, por gente. Vamos isso- discutir depois. E que por isso o Brasil, de forma humanitária, concedeu asilo a uma pessoa condenada. Ela não está sendo perseguida politicamente no Peru. Ela foi condenada pela justiça. Glauber Braga... É bom dizer também que um avião
do governo brasileiro, da FAB, foi buscá-la lá no Peru. É que eu estou tentando ser bem rápido no destaque para não Ou seja, o nosso dinheiro foi gasto para buscar a criminosa. É o Aerolula. Enquanto isso, parece que vai virar moda a pessoa que está na iminência de perder o mandato, se fizer greve de fome, os políticos parceiros passam a mão, né? Glauber Braga, depois de uma semana de greve de fome, conseguiu, junto aos seus aliados políticos, através do Hugo Mota, presidente da Câmara, que não seja pautado o seu processo na Câmara dos Deputados durante 60 dias não vai ser pautado, ou seja, a gente está próximo do recesso, daqui 60 dias não pode ser pautado a questão da cassação dele, enfim, ele vai passar ainda mais esse um ano aí como deputado federal. Mas a cassação dele não é justa. Vamos bem falar a verdade, não é proporcional. Podemos discutir já. É por isso que eu estou trazendo para a discussão, uma advertência, uma suspensão, vai lá, mas uma cassação, pelo que ele fez, não. Teve gente que fez coisa muito pior e não foi cassado. Aqueles brasão lá, um deles. Até hoje não foi cassado. E matou e está envolvido na morte da Marielle. Nesse ponto eu concordo. E para finalizar, Vasil Vasilé é o búlgaro que foi acusado, não, foi capturado aqui no Mato Grosso do Sul com não sei quantos quilos de cocaína e que, estranhamente, e aí eu digo estranhamente porque não é papel nem competência do STF decidir se ele pode ser extraditado ou não. Isso é papel do Executivo. O Executivo ele vai determinar se concede a extradição e o STF, baseado em todos os critérios que visa uma extradição, vai dizer se atende a todos os critérios. E, estranhamente, o ministro Alexandre de Moraes, por birra da Espanha, que não quis extraditar aquele jornalista... Vingancinha. Simplesmente tomou conta, e aí aqui eu faço coro também ao que o Nicolas Ferreira, apesar de que eu não simpatizo muito pelo deputado Nicolas, e tenho meus motivos... Eu sou fã dele. Eu acho que a inteligência dele poderia ser utilizada muito mais se ele pudesse produzir leis que pudesse dar solução para os problemas no Brasil. O STF não topar. E não ficasse apenas nas e não ficasse apenas nas redes sociais. Vamos discutir isso depois. Mas enfim, não é papel do STF e o Alexandre de Moraes, e aí eu faço coro ao que o Nicolas falou, entrega logo a presidência para o STF, para o Alexandre de Moraes, porque é ele quem está mandando no Brasil. Esses são meus 4 destaques. Os 4 destaques do... 8 segundos. Joaci Loura Júnior, por favor, os seus destaques. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do momento que você veja, se estiver vendo a gente agora nesse momento, boa tarde. O Eric me roubou um destaque, né, que era do Glauber Braga, e eu ia falar exatamente isso, e eu acho que tem a ver com o que você falou durante essa semana, Everton, num dos seus editoriais. A falta de proporção ou a falta de equidade em relação à não cassação ainda do... Eu não sei o nome do deputado, sei que o sobrenome é Brazão, que está envolvido no assassinato de Marielle. É Toninho Brazão? Toninho Brazão. Pois bem, a Câmara até agora não pautou, não decidiu, e ele está envolvido na morte de uma pessoa. O Glauber Braga, ele deu um chute num militante do MBL, fora das dependências da Câmara dos Deputados. Mas o meu destaque, e eu acho que é um destaque sazonal, um destaque que a gente merece reflexão, é para falar sobre a Páscoa. E aí a Páscoa, muita gente troca ovos, entrega chocolate, gasta às vezes o que não tem para poder dar chocolate para as pessoas. E o que não está errado, que é uma tradição de presentear bonita, mas o verdadeiro sentido da Páscoa qual é? Eu acho que é esse que tem que ser lembrado. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E falar de Páscoa não é falar de morte, não só de morte, porque Cristo morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou ao domingo. Todos os outros grandes líderes de religiões mundiais, Buda, Maomé, Allan Kardec, todos eles, se você procurar o túmulo, você vai achar. E eles estão lá, enterrados. Mas o túmulo de Cristo está vazio.
Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é o sentido de todo esse mover dos tempos, porque antes dele é uma contagem de tempo, depois dele é outra contagem de tempo. Acho que a maior reflexão que a gente tem que ter é que Cristo possa viver em nossos corações, viver diuturnamente, que esse envolvimento de amor, de carinho, de dar e de receber, não só chocolates, mas às vezes dar amor. Tem gente do seu lado que está precisando às vezes de uma palavra, de uma atenção, e você não dá. Que a gente possa ter esse sentimento de que Cristo vive e que pode viver em nossos corações diuturnamente, que a gente pode dar esse amor que Ele disse que a gente tem que dar para todas as pessoas, independentemente de quem seja. Essa é a minha reflexão. Pô, enfim, alguma coisa coerente, uma coisa branda, uma coisa light aqui nesse verdade. programa, Mas né? o Ítalo Donini mandou uma mensagem, 98% não posso ler, mas tem uma aqui que eu vou ler. Feliz Páscoa, bom sábado de aleluia. Rapaz, o efeito Lula está afetando essa douta mesa. É um roubando o destaque do outro. Ítalo Donini, tá É demais. verdade, Só tem gatuno Olha aqui, ó. aqui. Joaci, por favor, descreve essa cena aqui que a gente está mostrando agora na TV. Isso é um cookie de pote que você já quase acabou de comê-lo, né? Já. Porque tinha uns aqui de olho nele, eu já com ele Já ligeirinho. começou, né? E eu babei de propósito em cima para ninguém vir. Geralmente a Elaine vinha fazendo aquele cookie de pote de Red Velvet, que você também gosta demais. Adoro. Mas esse aí é um cookie que tem por baixo, lá embaixo, creme suave de leite condensado, Já cheguei nele. pedaços de cookies variados no meio, que você já detonou, e por cima, cobrindo tudo, ganache de chocolate nobre meio amargo. É um cookie de pote que pode ser achado lá na My Cooks, produção nossa própria, produção da minha esposa, da Elaine, que tem se esmerado, feito curso, aprendido. Também essa semana vai ter um empadão de O pessoal bacalhau. da MyCooks dizem que deve vir a Porto Velho fazer curso com a Já, doutora já, Elaine. não demora. Vou aprender com ela. aqui. Verdade. Mas eu gostei do negócio Olha do esse aqui, camarão aí. O que Não, que... é empadão de bacalhau. Ah, de Também bacalhau. já temos hoje, nesse final de semana, está saindo bastante, além do empadão de frango. Esse que está na tua mão é o cookie de Red Velvet, que é a massa de Red Velvet com brigadeiro, né, de Isso é branco, demais. Olha só. com leite Bom, condensado. entra pelo acesso E, para você não se perder. Quando chegar no corredor, dobra à direita, já vai dar de frente com a MyCooks, tá? É. Horário de funcionamento do shopping, tá lá o quiosque da MyCooks aberto para você, com mesinhas, com cadeirinhas e assim por diante. Café, saltenha lá de Guajará. E não é qualquer café, né? São vários sabores Vários de sabores. café. O café da Vó Tereza lá de Minas Gerais. Quem eu trago um abraço, viu, Everton? Para todos os dinos do meu sogro, da minha sogra, que final de semana passado eu estava com eles. Ficaram muito felizes em poder ver novamente aqui a bancada e falando sobre ouro fino. Foi bem Seu legal. Harley Davidson. Né? Seu Harley. Olha aqui, ó. Harley de O Almeida. Celso de Cacoal. Everton, o problema é que não estruturam também o interior. Como é que querem estruturar a capital? E aí todo dia tem ambulância para Porto Velho. Nós temos que entender que tem que ter estrutura em polos. Para evitar isso, agora a família sofre. Que Deus abençoe a todos. Exatamente isso que eu estou defendendo o tempo todo aqui nesse programa, em que pese as contradições de alguns colegas aqui, as contrariedades de alguns colegas, a não concordância de alguns colegas, mas enfim, Deus vai tocar no coração deles. Não se tem nomes, é bom que se diga, Só professor. uma pergunta, presidente. O senhor retirou o direito do destaque do Beni? Ele está comentando o Beni só. tomou conta do programa. Não, o Beni, eu estou deixando o Beni para um momento mais importante do programa, entendeu? Tem horário, momento psicológico para isso, entendeu? Não, ele já falou meia hora no programa. Senhor acha? Eu jamais esqueceria do Beni Andrade. Jamais! Mas ele tem destaque. Aproveitando, seu Beni, por favor, o seu destaquezinho, por favor. Bem rapidinho. É melhor não. Vocês não vão gostar. Não. Pode falar.
É melhor não. Ô, professor Peixoto, fala aí, É vamos. melhor não. Quer que eu fale? Claro. A saúde tá uma merda. Meu Deus do céu. Eu concordo com o Tu é que Beni. pediu, ele disse que não queria Eu falar. Mas ele não concordo com o precisava Beni. usar essa expressão de baixíssimo nível. Eu Tem falei que era crianças melhor- eu assistindo. falei que era melhor não. Não, mas não Sei. precisa. Eu falei que era O senhor melhor pode não. substituir. O senhor pode substituir por outra palavra. Não pode, eu não menos conheço suja. outra. Eu não conheço outra. Com a exemplo. onça com vara curta, dá nisso aí. Para esta situação eu Quero não pedir conheço desculpas outra. aos É isso. pais que colocaram os filhos de frente à TV para mostrar para os filhos. Ó, é assim que as pessoas não devem se comportar. Isso é educativo, esse programa aqui também. Mas, enfim, o senhor Beni fala uma palavra dessa. Bom, está dentro daquilo que... do jeito que não se pode se comportar, né? Quem A mais saúde aqui? está na UTI. Isso aí já virou. Deixa eu ver. O Kiko de São A Leopoldo. saúde Boa já- tarde, amigo. O programa está muito bom. O Beni está muito nervoso. Também acho. Também acho, Kiko. Lá em São Leopoldo ele está percebendo isso. Doutora Flávia Lenzi, olha aí, ó. Ex-presidente Cimero. do Sindicato dos Médicos de Rondônia. Vamos ver o que ela diz. Oi, Everton. Eu sempre disse que é uma questão de gestão. Todo dia nascem crianças. Por incrível que pareça, muitos municípios do interior de Rondônia não registram nenhuma criança nascida ali, pois todos os partos são encaminhados. Todos os dias tem gente com cirurgia de vesícula e hérnia para fazer, além do atendimento das urgências. Temos que equipar nossos hospitais do interior. Olha só, eu não sou presidente do Sindicato dos Médicos, não sou médico, mas a doutora Flávia Lenzi está falando aquilo que eu estou defendendo aqui o tempo todo. Ela não está pedindo mais aviões, não. Temos que equipar nossos hospitais do interior para fazer exames básicos, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma e as cirurgias mais comuns nos municípios onde existem hospitais. Mandar tudo para Porto Velho não dá. É certo que o colapso vem. Temos médicos capazes por todo o interior, mas eles precisam ter como trabalhar. Então, se o Perfeito, problema doutora é avião, Flávia. acaba com o avião, acaba com o aeromédico, acaba com isso. Custa caro? Ó, né? de novo, o senhor está deturpando a palavra. Ela não falou, dá ela não disse licença. nem... Se Parou o um pouquinho, problema, Giovanni. segundo O o senhor tá- Everton, não, senhor. é avião, acaba com o aeromédico, porque não é justo Beni, ficar a serviço Beni, de a alguns privilegiados. Beni. É isso que eu quero dizer. Aeromédico pode ser muito é isso aí. importante quando É. uma pessoa está lá e Ah, vê. Escuta, você falou que agora não. o senhor vai Você escutar falou agora. que não. Agora o senhor Você vai falou que escutar. não. Agora o senhor vai escutar. Agora o senhor vai escutar. Você falou que não. O dono da razão. O que eu quero dizer é o seguinte. Bom, primeiro, doutora Flávia Lenzi bateu, presidente do Sindicato Médico por vários anos, está dizendo exatamente o que eu venho defendendo aqui. Agora, quando é que é importante um aeromédico? Não. Precisamos... Escuta só, Beni. Não é. Seja, a inteligência não é só entender, é ouvir. Quero dizer o seguinte. Uma pessoa está lá em Vilhena, está lá em Cerejeiras, precisa ser transportada urgentemente para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Precisa urgentemente ser transportada para o Hospital Einstein em São Paulo. Traz para Porto Velho e tal, e depois segue a viagem, ou de avião de carreira, ou no outro aero não sei o quê. E isso precisa, claro que precisa, mas não pode ser a regra. Não pode, nem dá para ser a regra. Ela está dizendo aqui que todo dia tem gente que precisa vir operar em Porto Velho e em todos os municípios. E nós temos que ter hospitais que possam atender essas pessoas, todas, sem exceção, no interior do estado, ou o povo do interior é diferente do povo da capital? Não, você disse para. Escuta, eu não estou falando com o senhor. Você disse agora mesmo que cidade com 3 mil habitantes não é possível ter avião. Mas então estão todos condenados à morte. Claro, estão todos eu condenados falei, à morte. O senhor ainda está moco, está surdo. Eu falei as cidades polos básicas, como existem hoje. Só falta as cidades polo terem a estrutura que é preciso ter. Inclusive avião. Vilhena vai atender Colorado, vai atender Cerejeiras, Rolim de Moura vai atender Santa Luzia, vai atender Nova E tem Brasilândia. que ter um avião à disposição Mas lá. pode ter um avião, pode, mas não
Não, avião para todo o estado, como o senhor está dizendo, todo mundo vem de avião. Eu estou dizendo O 3 avião aviões. vai, o avião Eu vai disse ser... 3 aviões. O avião, O 3 senhor- aviões é pouco. O senhor distorce. De- Ué, o- você é maluco? Não. Você falou agora que... Para aquilo que o senhor quer é pouco, precisa 50. Para aquilo que o senhor defende é pouco, precisa 50. Precisa 50. Essas pessoas o telespectador têm que... sabe. Beni, O telespectador sabe as o que eu estou pessoas dizendo. têm que ser atendidas no seu lugar, perto da sua família. É isso que precisa. E o Estado tem que dar as condições desse atendimento. Todo atendimento. Por que Virina não atendeu a parturiente? Porque não funciona. Mas o que é isso? Tu não entendeu nada até Você agora. fala uma coisa e fala outra depois. Quem disse que está funcionando Vilhena? Quem falou? Eu tá estou louco? perguntando por que não atenderam a moça em Vilhena. Porque lá não tem condições de atender, porque não é do jeito que eu estou falando. Não é do jeito que a doutora Flávia está dizendo. Então os senhores concordam comigo que a saúde está uma M, né? Mas isso aí, se o senhor perguntar para 90%, para 100% das pessoas, 99% vai dizer que tá um AM. Não subestime os outros, Beni. Você tem que ter a mente mais aberta. Não. Doutora Flávia, parabéns. Já vi que a senhora é uma autoridade no assunto. Você está Doutor dizendo... Irã, parabéns. Já vi que a senhora é autoridade no assunto. Toma Beni, liberdade. o senhor não entende nada disso O aí. senhor está dizendo Mas olha, que eu estou me referindo à doutora Lê. O que é isso? Porque eu falo... Não, se o senhor me só que contesta... você fala que tá se certo. o senhor me contesta, o senhor está contestando Não estou, não. a doutora Flávia. Você não tem nada a ver com ela. Nada. Mas ela está dizendo a mesma coisa. Eu não estou dizendo isso. Olha aí, ó. Eu não estou contestando a doutora... Mais alguma coisa que ele não entendeu. Rapaz, doutora Flávia não está defendendo o que eu defendi. Olha, doutora Eric, Flávia, por favor, doutora a palavra Flávia, está... nada Corta com o microfone que do a senhora Beni. disse. Corta Concordo o microfone do com tudo. Beni. Só não concordo Eric, com o por favor. posicionamento... Parei um pouquinho. Parei. Não concordo. Não, eu nem concordo. quero que tu concorde. Me Mas não vou assusta. concordar Me mesmo. assusta tu concordar. Eric, doutora Flávia não falou o que eu falei? Com certeza. E falou, inclusive... Mas... Calma. Peraí. Calma aí. Deixa ele falar, rapaz. Calma, Que é meu isso? amigo. Vocês Que é passaram isso? 30 minutos falando, eu posso Educação falar também é agora? importante. Também acho. Ontem na rádio, inclusive, eu falei sobre isso, Foi. o Everton, que o que Ouvi. falta é regionalização. O nome disso é regionalizar a saúde, que é o que precisa, é o que o Everton falou. Não, eu falei. Não, calma, Beni. Rapaz, Por que deixa só o ele, Everton? deixa Eu ele falar. falei. Ah, ninguém tá Calma. te ouvindo, cara. Precisa ter um hospital estruturado em Vilhena, um em Cacoal, um em Jiparaná, Um em Rolim de Moura. um em Rolim de Moura, um em Ariquemes e um em Porto Velho. Estava resolvido a E situação 3 da saúde desses no, municípios que em você Rondônia. falou deveriam ter uma base aérea de apoio. Mas sim. ele é obsessão Não por tenha isso. dúvida. Tá obcecado por Mas, base aérea. Beni, vamos partir do princípio do seguinte. O Everton tocou no assunto, e aí não é querer trazer nem puxar saco. Será? Nem precisa disso. Olha só, vamos lá. Qual que é o protocolo para solicitação de uma aeronave dessa? É emergência, é urgência? A pessoa tinha condição de chegar em Porto Velho de ambulância? Não tinha? Eu acho que isso o doutor Irã pode tratar de uma forma mais técnica do que a gente. Mas será que a prefeitura lá em Vilhena chegou pelo menos a solicitar o avião? A gente precisa avaliar as coisas, Concordo precisa com ser você. investigado. Concordo com você. Entendeu? E isso aí quer dizer o quê? Falta de planejamento, Negligência. imprudência, Mas todas aí, essas coisas. mas aí todos nós concordamos com isso. Não, você- Ninguém está discutindo isso. Eu ia dizer exatamente E não mude isso. as minhas palavras. É. Porque quem está ouvindo não é burro. Everton e Beni, todos nós, professor Dr. Irã, Eric, Sérgio, eu, acho que o telespectador, todos nós estamos falando a mesma língua, Exatamente. só que Eu com ia pontos de dizer vista isso. Mas o Beni diferentes. Eu ia dizer É a isso. mesma Veja coisa, todo bem, mundo converge para o quê? Presidente, eu Para posso falar um reconhecer. minuto? Sabe por quê? Ó, deixa o doutor Deixa eu Irã terminar. falar. Deixa o Jaci, ele, o coitado. Para reconhecer Tá o quê? calado até agora. Primeiro, precisamos melhorar a saúde como um todo no Estado. Claro. Melhorando, Perfeito. inclusive, com regionalização. Perfeito, Ótimo. perfeito. Até aí nota 10. Precisamos ter Vai ser o secretário requisitos de para saúde. como que se atende ou não a questão da aeromédico. Qual é o requisito? Quem é que vem? Amigo de deputado, amigo de político? Perfeito. Como é que está sendo isso? Qual que é a transparência em relação a isso? É tudo isso que estamos dizendo. Quarto, cadê os 110 milhões de reais que foi orçado à saúde de Vilhena em 2024, que não tem, aí sim, uma adequação pelo menos mínima, já que não manda avião, não pode mandar, pelo menos ter uma frota digna de ambulância para trazer com 2 motoristas nesse percurso de
Porto Velho a Vilhena, Vilhena a Porto Velho, para ter mais segurança aos médicos, aos enfermeiros, A aos voz da pacientes sabedoria. que estão vindo. Quarto, aonde que está a fiscalização em relação a tantas outras ambulâncias que vêm não só de Vilhena todos os dias, senão a gente volta aquilo, o doutor Irã sabe muito bem, Everton, ao velho doutor Varig, doutor Transbrasil, doutor VASP, que era o melhor médico que tinha em Rondônia. Aqui, Perfeito. qual que é o melhor médico? Ambulância, coloca dentro e manda para Porto Velho. Peraí. Acho que a gente tem que tratar isso, e aí envolve, estão batendo muito no governo, mas envolve também o município de Vilhena. Cadê o prefeito Flori? Não é só de Vilhena. Tá? E de todos os outros municípios. A gente está falando do caso concreto Exato. que morreu E tem mais 4 detalhe, pessoas, né? Então, aqui só para finalizar, todos vocês, todos nós estamos falando a mesma coisa e a gente está brigando por algo que a gente converge e no final a gente concorda. Todos, a saúde está um caos. Essa é a verdadeira resultado de tudo. A situação das ambulâncias, por exemplo, esses calhambeque que tem aí que chamam de ambulância. Isso aí é para atender muito mal ainda a zona urbana. Agora também... Dá licença, a zona urbana da cidade. É atender lá do Caladinho até o Tancredo Neves e olha lá. Quem é o Aí vai responsável, botar- Beni? Pergunta para o senhor, quem é o responsável pela qualidade das ambulâncias? Eu gostaria de saber. Eu vou lhe ensinar, os prefeitos. Tá bom, acabou. Pode continuar. Muito Não, obrigado, o agradeço. SAMU hoje não tem ambulância. Não tem. né? Não. Pessoal. E eu conversei com uma pessoa que é do meio. Disse o seguinte, Beni, não queira ver como é feita a manutenção desses carros. Não queira ver. O Estado deve zelar pelo bem maior. É a vida. Perfeito. Bom, aí é onde eu digo o seguinte. Eu acho que talvez o Beni, ele alertou, ele trouxe uma coisa à tona. Vamos lá. Vamos nos deter no caso dessa senhora que veio a óbito, Fernanda Santos, o nome dela. 19 aninhos de idade. Meu Deus. Gravidez de alto risco. Aí. Aí, veja bem, é por isso que o Beni, neste caso, o transporte foi inadequado. Esta paciente merecia cuidados intensivos. Aí colocaram esta paciente numa ambulância que vai demorar 10 horas para chegar em Porto Velho, e é por isso que o Beni está dizendo que deveria ser transportado pelo... Só que nós estamos discutindo a solução. Não, esse caso já está claro. Nós estamos discutindo qual é a solução daqui para frente para isso não É mais isso acontecer. que nós- É ter hospitais De que baixa, possam... média e E não é uma complexidade. frota de avião, é isso que nós estamos Não, discordando. Como é que é, doutor? É essa a discordância. Baixa, Você está média e discordando? alta Você. complexidade. Construir hospitais de baixa, média e Perfeito. alta Doutora complexidade. Flávia, Não a tamo terceirização. junto. Tamo junto, É, doutora a Flávia. única, eu concordo, estou aí com você 100%. A única vírgula que eu ponho é construir já. Doutor Irã, deixa eu só Porque fazer... senão o problema vai continuar por 50 anos. Sérgio, Sérgio, quantos anos está o atual governo? 6 anos, se eu não me engano, né? 6 anos. 6. 7. 7. Aí vem uma coisa escalafabética, que é a terceirização. Meu irmão, 7 anos. Mas por quê? Você quer jogar a responsabilidade para terceiros. Nós não podemos aceitar isso. Os munícipes, os moradores de Rondônia não podem aceitar isso. Uma atitude paliativa que não vai resolver nada. Você terceirizar limpador de chão é uma coisa. Agora, terceirizar a saúde como um todo é incompetência do gestor. Nós não podemos aceitar isso. Este transporte, de novo, eu vou repetir, da senhora Fernanda foi inadequado. Temos que olhar com um olhar macro, não micro, na saúde do estado de Rondônia. Ela está ineficiente. Lamentavelmente, é o que eu tenho que dizer. Bom, e nisso certamente todo mundo concorda. Sem né? dúvida, Não há nenhuma sem dúvida dúvida, do que sem está se dizendo. O que nós temos que... há uma pequena divergência na solução disso aí. Isso. Né? Quer dizer, a divergência é do grupo todo com o Beni. Beni falou tudo. Tá bom, Esse debate. Só vai dormir com o surgiu- Beni hoje? Vou. Olha só. Esse debate surgiu porque o Beni levantou. Ah,
mas olha, tinha aqui a matéria já pronta para ir pro ar. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que buscar a solução pro problema. Tá perfeito o Benin levantar esse assunto. Tem um doidinho que ia participar do programa Não, hoje. ó, quer Ele dizer queria levantar esse problema aqui também hoje. Pois é, o doidinho fui eu que levantei o problema. Quem queria vir no programa só para levantar esse problema era o Porquinho. Porquinho também. E aí? Porquinho, eu acharia que você era uma grande autoridade. Então, Você vou mostrar errou. a matéria, vou mostrar, para o pessoal entender, porque tem muita gente que não sabe o que nós estamos falando. Vou mostrar a matéria aí do acidente, é a retranca 3. Pelo amor. Grave acidente entre ambulância e carreta deixa 4 mortos na BR-364. Vamos lá. Eram 4h30 da manhã na BR-364, quilômetro 80, próximo a Candeias do Jamari, Rondônia. Uma mulher grava as primeiras imagens do gravíssimo acidente. Nossa equipe chega às 5h30 da manhã. A fila de veículos, devido à interdição do local, já passava dos 5 quilômetros. As imagens são fortes. A ambulância completamente destruída. A porta e o motor lançados a vários metros de distância do local do impacto. Roupas e sacolas espalhadas pelo asfalto. As primeiras informações são de 5 pessoas que vinham na ambulância. Uma paciente grávida de 36 semanas, a mãe dela, também médica, enfermeira e o motorista. Na carreta, apenas o motorista. Este homem estava indo para Ouro Preto do Oeste quando aconteceu o acidente e relata o que ficou sabendo. Uma ultrapassagem, né? Da ambulância foi ultrapassar e aí, felizmente, eu acho que foi por volta de umas 4h30 da manhã, o horário que a gente encostou lá, 4h30 para 4h40, antes das 5. O motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado na ambulância resgate para o Hospital João Paulo II em Porto Velho e seu estado de saúde é grave. A Prefeitura de Vilhena enviou nota de pesar pelas mortes dos funcionários, o motorista da ambulância José Florencio, a médica Laura Maria Poça, de 26 anos de idade, e também para Fernanda Lino Santos, grávida de 36 semanas, que estava na ambulância junto com a mãe dela, a acompanhante Silvana Ferreira Lino Rocha. Já a enfermeira Thaisa Costa, 30 anos de idade, está no Hospital João Paulo II. Seu estado de saúde é gravíssimo. Bom, em que pese a tristeza de tudo isso aí, as imagens todas chocantes, mas precisamos registrar o trabalho do Paulinho Mota, nosso repórter, que foi para lá 5 horas da manhã para colher tudo isso. E assim que soube desse acidente trágico ocorrido na BR. E eu quero parabenizar a Prefeitura de Vilhena. Mandou uma nota De condolências. de condolência. É. Eu queria fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo e perguntar, principalmente ao doutor Irã, o secretário Jefferson esteve conosco 2 vezes em poucos dias no papo de redação, isso, Beninho? E nas 2 vezes ele defendeu muito esse programa de terceirização, dizendo que em vários estados está funcionando maravilhosamente bem e em Guajará-Mirim está funcionando maravilhosamente bem. Isso não contradiz com essas críticas que eles estão ouvindo ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, doutor Irã? Ô Sérgio, veja bem, você vai terceirizar um João Paulo II? O que é que tem para ser feito lá? Tudo. Nós teríamos que enaltecer aqueles profissionais de saúde, todos deviam ser condecorados. Aquele abono que foi dado na Assembleia, não sei onde, devia ser dado para os funcionários de João Paulo II, coisa que não fizeram. Parabéns. Correto? Parabéns. Devia ter um abono natalino. Não era de 10 mil, não, era muito mais. E ninguém olha para aqueles profissionais. Exatamente. Todos estão abandonados, estão à própria sorte. É uma aberração essa terceirização. Isso é meu ponto de vista. Eu acho que tem para ser feita uma terceirização, tem que fazer um estudo, um planejamento. Não pode querer resolver
assim, em um minuto, E a uma gestão? coisa que já vem crônico. E a gestão, né, doutor? Olha aqui, ó. Beni, eu vou ter que parar de brigar com o senhor. Por quê? Dona Natana Aí. disse assim, ó. O Beni tá sem graça, tadinho. Briga com ele não mais, não, bebê. Tá certo. Poxa, não briguem. Agora eu vou ter que atender esse Natana, pedido. muito obrigado, viu, filha? Obrigado. Natana, põe de Papai do céu, castigo, que te abençoe. presidente. Olha aqui, ó. Tem mais gente aqui falando com a gente. O Abigair Everton. E olha, ele tem razão. Olha o que ele diz aqui. Everton, não computaram a morte do bebê. Também é um ser humano. Tem essa. Abigair. 6 semanas já Porque estava... ele já tá, é o quinto. meses, né? Então é a quinta morte, né? São 8 meses. É, a quinta morte. Então, ele tem razão. O bebê estava chegando, daqui a pouco ia chegar e não vai mais chegar. Lastimável. Eu acho que ele não Aí- tem razão, aí. não. Ó, Não? Porque estava no ventre da mãe, não é recém-nascido. Não, mas o tá feto deixando não é uma tá vida? deixando de viver. Não, claro, Isso aí é não, o senhor está claro. falando tecnicamente. É mais um Exatamente, ser humano. né? É mais um ser É humano. mais um Não, ser mas humano. tem gente que não tem essa sensibilidade, viu, Benito? Tá bom. Boa Ó. tarde. Pois não. essas condolências do prefeito, o senhor ele tem que rever os atos dele. Isso sim. Ele tem que rever. Nós não podemos fazer transporte inadequado numa gravidez de alto risco. Doutor Irã, o senhor está sendo injusto. Uma condolência, um comunicado desse, resolveu o problema lá em Vilhena. O Benito está Tá. ironizando. Todo- viu? Não. Não, Beni, mas aqui, vamos falar. Sim, você está Pelo amor de ironizando. Deus, fica e tem- calado. Numa hora dessa, prefeito, Fica calado, vai, é não verdade. Não abre a boca, não. Fica quieto. Agora, vamos lá. A culpa disso, de quem é? Estão colocando, eu vejo aí, a gente está colocando a culpa no Estado. Todo mundo. Só que a prefeitura de Vilhena não tem condição de fazer um parto E tem os profissionais lá capacitados. que eu com um conheço. profissional Eu capacitado. conheço os Por que, Bela que tinha que vir pergunta. para cá, para Bela Porto pergunta. Velho? É isso aí. Será que a gente está colocando a culpa em quem não tem culpa? Ó, tem culpa por muitas outras coisas, mas por essa daí... Olha, eu vou dar um depoimento. O então prefeito de Rolim de Moura, César Cassol, eu não sei exatamente, mas ele, do bolso dele, equipou lá o hospital de um centro cirúrgico, do bolso dele, para poder fazer com que a coisa acontecesse. Ou seja, quando a gente quer resolver, eu duvido que se um prefeito correr o comércio da cidade de Vilhena e não pedir um apoio para cada empresário, para cada... Todo mundo vai O ajudar. irmão Gonçalves. Todo mundo fez vai lá em ajudar. Jaru uma UTI de excelência no Hospital do Com a Amor. ajuda dos empresários lá É em Jaru. querer resolver o problema. Aí o Joacir está absolutamente E correto. não só isso, Everton. Joacir. Vem outra pergunta. Já Pois você é. fala, Sérgio. Sim. Será que, já que Vilhena não podia, será que Cacoal, que Queria está sair do mais programa. próximo ali, que tem um hospital regional, não podia fazer também? Ou de Paraná, Eu ia dizer isso, que não doutor precisava chegar em Porto Velho, a mulher vindo sacudindo, saculejando É por isso que eu falo, de uma Vilhena aqui. Gravidez de alto risco. Uma Tá aí, gravidez de tá aí, alto doutor. risco. Eu não sou médico, não. Doutor Joacir, tá aí. Não é preciso entender de saúde. A questão, se o senhor colocou aí, é gestão. Bem, Mas, ó, Joacir, é gestão. e aí eu vou resumir tudo isso aqui. Esse fato da ambulância ter esse choque com o caminhão é que nem acidente aéreo. Nunca tem uma causa. É sempre uma sucessão de erros e de falhas Exatamente. que acabam acontecendo com a queda do avião. E é a mesma coisa. Exatamente. Houve uma série de erros, um monte de coisa errada, Perfeito. até a coisa acabar na morte dessa gente toda. Perfeito. Imagina, E gente, precisa imagina. morrer, né? Precisa Por morrer. favor, É. imagine, olha essa cena. Chamam lá o motorista lá em Vilhena, falou, seu Zé, vem cá. Nós estamos com uma paciente aí com alto risco de vida. O senhor precisa O chinelar. senhor tem que levar, entregar essa paciente lá em Porto Velho. Portanto, dá teu jeito. Essa é a conversa. E Aí, Beni? o coitado vai lá pro volante, pega a estrada de madrugada, o que ele tem na cabeça? Rapaz, Titica. essa mulher não pode morrer. Rapaz, eu tenho que chegar em tempo. Rapaz, ô, Claro. O Beni, só para complementar, a saúde lá é terceirizada. O gestor trouxe o problema que era para ele resolver lá para cá. 160 milhões de orçamento Olha ano aí. Pois passado. então, olha só. Agora é o seguinte, qual é a solução? A solução
de novo, dotar Vilhena, dotar Ji-Paraná, Cacoal. dotar Cacoal, dotar Rolim de Moura, com hospitais em condições de atender aquela gente. Por que que eles são diferentes de nós, de Porto Velho, que aliás aqui também é uma grande coisa, não? Não é, não. Mas por que que eles não são tratados decentemente lá? Exatamente. Quer dizer, tem que leva para Porto Velho que resolve. Isso tem que parar de acontecer. Um médico amigo meu que pediu para não usar o nome, mas eu sei quem é e confio, ele disse que o hospital de Ji-Paraná estava pronto e preparado para atender essa Olha paciente. aí, ó. E tem excelentes ginecologistas lá. Nós No temos. supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Olha só. Chegou a época mais doce do ano. Páscoa é no Irmãos Gonçalves. Ofertas com sabor de chocolate. Aproveite! Arroz Bernardo tipo 1 5 quilos, 18,68. Carne bovina Frigon. Capa do colchão mole vácuo, linha tradicional, 26,80 ao quilo. Cenoura, 3,98 quilo. Carne bovina Frigon contra filé vácuo, linha todo dia, 33,98 quilo. Refrigerante Didi 2 litros, 4,89. Só até terça para todas as lojas. Nas compras acima de R$ 80 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Eita, Irmãos Gonçalves, que maravilha, hein? Agora o seguinte, tem gente aqui que de vez em quando fica legislando em causa própria também. Não é aqui, eu tô falando lá em casa. É o futuro piloto de avião, aviador, mas ele tem conhecimento para falar. Eu não quero lhe atrapalhar, viu, seu Beni? A gente pode pedir um É intervalo. uma coisa muito importante a respeito de que ela podia ter ficado em Cacoal. Meu amigo, obrigado. Acabei de receber aqui uma informação, não vou dizer quem é, que essa moça era para ter sido internada em Cacoal, mas por determinação da direção do hospital, da autoridade lá, não aceitaram a internação dela. Cacoal não aceitou. Não aceitou. É a informação que eu acabei de receber agora. Olha aí. E de Olha aí, pessoa as coisas- responsável. Viu? As coisas vão só começam complicando. a ficar melhor desenhadas. As coisas começam a ficar melhor desenhadas, porque o Joaci levantou uma questão importante. Por que trazer até Porto Velho se tinha outras cidades? Agora já surge a denúncia de que havia um mandado para Cacoal e Cacoal não aceitou. Então, quer dizer, a gente tem que provar isso, a gente não sabe. Mas o Cacoal pode se defender, estamos à disposição. Porque certamente, lá em Vilhena, deve ter tido uma ordem de serviço endereçando essa ambulância. E deve ter sido por escrito. E para um centro médico mais perto. Não, deve ter sido lá Cacoal. É. Não, entendeu? Então deve ter uma ordem lá para provar isso, porque daqui a pouco a informação não bate. E nós não podemos também acusar Cacoal assim, porque chegou um telefonema anônimo, né? E que o Beni colocou no ar. Mas de qualquer maneira, é algo que tem que ser investigado, Beni. Tá perfeito. Tá perfeito. E aí vem uma... Sério, Everton, algo que o doutor Irã falou, se ela estava tão ruim ao ponto de ter que vir para Porto Velho, e aí vem a pergunta, será que estava tão ruim mesmo que tinha que saculejar de Vilhena a Porto Velho, que são 8 a 10 horas de ambulância? E não seria o caso E não de vir seria de o caso avião? de avião, aí nesse caso sim, mas seria o caso também de não levar a Ji-Paraná 4 horas e meia de viagem, ou Cacoal 3 horas e 15 de viagem de Vilhena? Agora eu pergunto realmente, depois dessa denúncia aqui, será que lá em Vilhena não foi feito o pedido para essa moça ser internada Eu em Cacoal? acabei de falar isso. Acabei de falar, eu será? sei, não se irrita, não, calma. Mas ele está ainda... Não mas queira ele ser tá o só dono da ratificando. verdade. Mas então Não, diga assim, ó, eu só também estou- acho que deve ter Então, acontecido uma ordem de serviço para sair de Vilhena e endereçar da Cacoal. E eu também Perfeito. acho. Agora o senhor está perguntando. O que se torna Eu mais estou- grave, o que eu se torna estou- mais grave Eu ainda. estou dizendo... Ai, Datana, desculpa. Eu Não, estou- o senhor eu tem estou razão. dizendo- Eric, Você tem que parar com essa mania de achar só o que você fala é o correto. eu também acho, não também é, acho. Não é. Também acho. Então, eu entendo que depois dessa denúncia aqui, talvez o pedido de internação fosse realmente para Cacoal. Não, E aí Não, eu faço, desculpa aqui, chamo aqui, ó, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Civil, prato abram um cheio. inquérito policial para investigar, porque tem gente que vai ser responsável por essa morte. Essas também mortes. acho. Sabe Essas aí sim. E alguém sabe, tem e que sabe ser por que eu também concordo com o que o doutor Joaci falou? Que era o que eu ia fazer a pergunta. Se existe a ordem de serviço Vilhena, Cacoal,
Antes disso, é normal e é natural, o doutor Irã está aqui para confirmar isso, ou a médica ou o diretor da unidade hospitalar liga na unidade que vai receber a paciente e diz, vocês têm condição de receber? Temos. Se chegou lá e não receberam, por que não receberam? Agora tem um detalhe aqui, ó, para aí. Janete Chavatowski, que é a Xuxa, que trabalha com saúde há 30 anos aqui em Porto Velho. Inclusive trabalhando com deputados e fazendo assistência e carregando doente para cá e para lá. Ela está dizendo o seguinte: gravidez de alto risco, somente o hospital de base hoje recebe. Por isso que vem para cá. Olha aí. Então tá aí mais um erro, porque não pode ter gravidez de alto risco só o hospital de base. É tão complicado assim montar uma estruturazinha no interior. Lógico que não é. Lógico que não Mais é. perto, por favor. Lógico que não é. Eu sou ginecologista, me desculpe aí a colega aí, sei lá que ela é, mas é óbvio que o hospital de base está preparado para receber uma gravidez de alto risco. Mas também não é... Mas eles não recebem. Não, o hospital de base está preparado. Sim, mas eu digo agora, o interior se você não quer tiver receber. se você tiver profissionais habilitados para atender gravidez de alto risco, automaticamente você tem que aparelhar, dar condições para que esse médico consiga labutar no que ele está. Mas então é o que ela está dizendo. É, o que ela pedisse desculpa para ela, não precisa. Não, porque é o e seguinte, ela está dizendo isso, exatamente porque é o isso. seguinte, o que é que eu quero dizer? O transporte foi inadequado, foi em hora totalmente errada. Ela, uma gravidez não é doença, só é doença quando tem intercorrência. Mesmo uma grávida com a sua gestação normal, ela não pode fazer viagens longas, porque ela tem que ir no banheiro constantemente, por causa da urina, que ela urina maior número de vezes, porque a bexiga repousa em cima do útero. Quer dizer que eu estou grávida, então? Você está grávida. Está grávida. O senhor está grave. A transexualidade, a resolução de O transexualidade. senhor está grave. A resolução de transexualidade do CFM vai lhe favorecer. Só para contribuir com essa informação que você recebeu, e aí uma coisa que nós vivemos isso, eu digo nós, eu e a minha esposa Renata, nós tínhamos programado o parto do Saul para ser no particular. No dia 6 de julho de 2022, ela caiu na área da piscina lá em casa e começou a perder líquido. E ao ligar para a doutora que estava fazendo o pré-natal da minha esposa, ela disse assim, melhor lugar que vocês têm para levar ela hoje é o hospital de base. Que está melhor estruturado. Nem o particular hoje tem a estrutura que o hospital de base tem para atender essas situações. Olha aí. Ó. E a maternidade? Não, nem a alto maternidade. Risco, né? Alto nem risco a é só o hospital de maternidade. base. Por exemplo, UTI neonatal, só o hospital de base. Olha aqui, ó, em termos pelo menos dos públicos, né? Não sei dos privados, mas a maternidade aqui, Mãe Esperança, não atende, não tem UTI neonatal. Não tem. Agora, a Xuxa, que é assistente social, diz assim, o SUS é Porto Velho, alto risco, somente o hospital de base. Isso acontece constantemente, está dizendo ela aqui, infelizmente. Eu falei do piloto, o meu querido sobrinho, o Luiz Henrique, ele está dizendo o seguinte, Beni. Acho que ele está mais pendente para a tua opinião sobre a frota aérea, ele que é futuro piloto de avião. Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico justamente sobre UTI aérea e vejo diariamente a importância desse meio de transporte que, apesar de paliativo, ainda dá suporte para os tantos rincões de Rondônia. Parabenizo o programa por tratar um tema tão urgente. Rondônia tem uma malha viária limitada, com a BR-364 sufocada pelo escoamento da produção. Infelizmente, tragédias como a recente vão continuar acontecendo, enquanto não houver duplicação. Por isso, apoio a fala do Beni. UTIs aéreas são essenciais e salvam vidas hoje, reduzindo drasticamente o tempo até o atendimento. Também entendo o ponto de vista do Everton sobre hospitais polos. Eles são fundamentais no médio e longo prazo, não demandam tempo e muito investimento. Enquanto isso, seguimos ouvindo há décadas sobre a tal regionalização da saúde. Mas quando virão esses hospitais regionais? Quando será construído o Hospital de Ariquemes, ampliado e de Cacoal? Ou até mesmo o próprio João Paulo II, que vive colapsado? A UTI aérea é a ponte entre o hoje e o futuro. Precisamos agir com o que temos enquanto cobramos o que nos prometem. Na verdade, viu, Luiz Henrique, já existem os hospitais regionais.
Eles estão, na verdade, desequipados. Mas Guajará, por exemplo, que acabou de inaugurar, se isso tivesse acontecido lá, eu também acabei... Seria atendido lá. Seria atendido lá Seria atendido já? lá. Não Hoje, precisaria sim. trazer para... Hoje, esse não Porque daí precisaria. Não tinha que ser de avião, tinha que ser de barco, né? É. Também tem isso, né? Na verdade, claro que tem que ter UTI aérea, é evidente que tem que ter UTI aérea. Agora, o que não pode ser UTI aérea ser a solução, regra, né? a regra. Não, ela é exceção. Vai ter casos em que vai ser preciso, claro, transportar de forma aérea. O que nós precisamos urgentemente é fazer dos hospitais regionais, que já existem, polos de atendimento de tudo. Presidente, para se usar o transporte e o terapia de UTI aérea, tem que ser de menor complexidade para maior complexidade. Exato. Eu não posso levar de uma menor para outra pior. Só se usa para isto. Viu? Bom, eu recebi agora mesmo do meu filho Irã, que é oftalmologista. Abraço, Iranzinho. Dizendo, pai, eu venho paciente de Vilhena, de Guajará-Mirim, para tirar cisco no olho. Meu irmão, Unha encravada. Ou seja, o melhor médico que tem na cidade é a ambulância. Coloca corpo dentro estranho. E manda embora. Agora, eu quero saber o seguinte: qual é o prefeito do interior do estado que está bradando contra isso e fazendo alguma coisa para que isso mude no seu município? O que ele quer, eventualmente, é buscar uma emenda parlamentar que possa comprar uma ambulância. É isso que eles fazem. lembra que saiu até um rolo de ambulância, né? Ambulância terapia. Botava, tudo só via ambulância para lá e para cá. Para lá e para cá. Inclusive, quando eu era presidente do Conselho Regional de Medicina, tinha aquela fazendinha, parou a ambulância, soltou umas 20 pessoas dentro da ambulância. Meu Deus. Então, Excursão. sei lá o que era aquilo. Olha aqui, ó, o Teógenes Brasiliano Lobo já traz uma outra versão do acidente. O responsável pelas mortes é o carreteiro, pois a ambulância estava com o giroscópio ligado e o motorista da carreta era para ter identificado a urgência. Eu não entendi. Não, mas se a ambulância mudou de pista. Tem que parar no meio da estrada. O que contam, viu, Teógenes, é que a ambulância foi para cima do caminhão. Sim. Aí ele está dizendo o seguinte, o caminhão tinha que ir para Foi de dentro do frente. mato e deixar a ambulância passar. Não, isso não. Agora, uma pergunta botar- que a Elaine está fazendo, ó. Será que não era o bebê que precisaria de uma UTI neonatal? Não, só É depois outro que nascer. questionamento. Pode ser Não também. sei. Pois é. Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, Edgar e Cida e a Renatinha lá em Manaus. Vocês não pensam em um motorista de idade viajar à tarde, à noite, sem parar para descansar? Obrigado a salvar um paciente ou uma paciente, será que ele é o único culpado? Claro que não. que não. Ele Ele é vítima. Não é culpado. Ele é O vítima. culpado foi o gestor que colocou ele. Foi o que eu falei, ele é vítima, o que eu porque ele nem disse- podia, quer dizer, foi colocado numa estrada sem as O condições que eu ideais. disse foi que a nota da PRF está indicando que houve invasão de pista pelo motorista da ambulância. Ele pode ter dormido, em razão do quê? Do ele- excesso Mas- de tempo dirigindo Se eu um conheço carro. bem essa pátria amada, se ele não morre, ele seria preso. Não, ele não Ah, vai. não, Não vai. É fácil. Não vai. Foi Não motorista. vai. Ele foi motorista, Que rapaz. não justifica Mas ninguém nada. falou que foi motorista, o Beninho. Não estou dizendo. Não, mas o Beni criou uma hipótese. Longe, Não, mas ele Eu só tô queria dando tragédia. razão novamente pro Beni. Já estão Aí, ó, querendo eu não sou responsabilizar motorista, o e o Everton acha que motorista. eu criei a tragédia. Tá entendendo? Vou te falar. Beni, tu é um trágico. Gente, ó, Beni, Ô, Natana, tu tem razão, viu? Em atenção, Natana, vou ter que nos acertar. Eu vou chamar um intervalo agora. Não era para chamar um intervalo, mas eu vou chamar um intervalo para ver se eu e o Beni nos acertamos aqui. Vamos lá. Pamelazinha, a Pamela, vocês já viram o cabelo da Pamela como tá bonito, que ela cortou o cabelinho dela? Mas ficou bonito o cabelo da Pamela. Tira uma foto aí, vou mostrar a Pamela, que eu falo o nome dela todo dia aqui e ninguém sabe quem é ela. A pessoa me pergunta. É o Pamela, Lombardi. coloca aí o Quando Bate a Saudade, por favor. Pra Que mim nem o Lombardi. Né? já chamar para domingo. Amanhã vamos ter, em pleno domingo pela manhã,
De Páscoa. O Love Night. Eita. Vai ser uma manhã emocionante. Será que eu mandei pra lá, hein? Uai. Tem umas fotos para mostrar aí também, Everton. Poxa, eu não mandei. Desculpa, Pamela. Vou mandar agora. Posso mandar uns Quer alô mostrar aqui? foto, Joci? Então Se aproveita e tiver no mostra. ponto aí, a Pamela puder colocar, são 2 fotos, Ó, eu 3. preciso mandar um monte de alô aqui. Já te mandei do Quando Bate a Saudade aí. Hã? Beni, Estão com aqui. problema Tá com no problema no Abandonado. WhatsApp. Não, É. nós aqui não apitamos nada. Então manda aí, Beni. Eu quero mandar o meu também. Pode falar, Beni. Não, é que eu quero mandar um alô aqui, vocês não deixam. Né? Depois o Beni que é ruim. Agora deu pra se fazer de vítima. Não, eu quero Antes ele mandar... batia. Deixa eu Agora mandar um ele quer abraço mostrar que carinhoso apanha. para mim, pro meu amigo Oséias Waltier Leão, uma pessoa muito querida. A Beth lá da Agroboi, onde eu fui lá hoje comprar uma piscininha pro meu bisneto. E para minha amiga Cleidiane, que é uma servidora pública maravilhosa. A Cleidiane trabalha no posto de saúde do Agenor de Carvalho. É uma pessoa, olha, de uma humanidade. Parabéns, viu, Cleidiana? Muito obrigado aí pela sua audiência. A dona Eurídice, que também nos assiste todos os sábados. O doutor Francisco é outra grande figura. O João Carlos e a esposa Márcia. Ele é profissional da área de turismo, mas está todos os sábados ligado com a gente. Para encerrar, viu, Everton? Não fica bravo, não. A vovó, a dona Geni, que passou por uma cirurgia de catarata e está sempre assistindo. Agora, melhor ainda, depois da cirurgia, né, dona Geni? O Marcel Netão, o Richard, que é o genro, a Kelly, que é a filha, o meu querido professor William. Professor, um grande abraço. A Nádia, a mamãe da Willy, a Willy e a Alice. Durou mais que Eu quero dizer o seguinte, aquele pessoal que estava naquele boteco ontem lá comigo, e nós ficamos discutindo 2h30 sobre o Beni Andrade, e eu tentava provar para vocês que ele sabe ser meiguinho. Tá aí a prova. Vocês viram como ele sabe ser meiguinho também? Ele sabe fazer o jeitinho, ele faz a inflexãozinha na voz, aquela coisa meiga, sabe carinhosa. por quê? O pessoal acha que ele só sabe dar coice. São todas pessoas que nutrem por nós todos aqui, pelo sistema imagem de comunicação, um carinho muito grande, cara. Você não imagina como a emoção da gente ser abordado todos os dias por pessoas que nos adoram. Viu? E tem por nós, assim, um carinho e um respeito muito grande. Agora, quando eu sou grosso aqui, sou grosso com vocês. Um bando de idiota. É diferente. Bota aí a foto, vamos cortar esse assunto aqui, eu não vou nem responder. Bota aí o Quando Bate a Saudade, olha aí. Olha só. Eita, um show de romantismo. Amanhã, 9h, na Parecis FM, de Porto Velho, de Alto Paraíso, de Santa Luzia, de Nova Brasilândia e de Vilhena. Quem tá cantando? Bidis. Bidis. I Started a Joke. Música de 1967, se não estou enganado. Se alguém me chamar para dançar, eu já vou. Iragado. Eu tenho que mandar meus abraços também, né? Meu eleitorado, né? A minha estimada amiga Julieta, da Unimed, esposa do Dr. Salé Mohamed Razak, manda um abraço e meus agradecimentos por tudo que você fez para nós. Eu quero mandar também, não vou ficar nisso também não, eu tenho vários aqui abraços, né? É que eu ia rimar, aí não... Julieta. Esse presidente. Teve uma música, né, na década de 90. Eu quero mandar um abraço para minha estimada amiga Tiana Daivel. Fantástica essa senhora no atendimento. Para lá Sandro Becker. O Raimundo lá do Mercado Central, o melhor pirarucu que tem, e o Portugal, que me deu hoje uma pimenta de presente. A Cholula? Excelente, excelente. Então, portanto, meu abraço aos médicos de Rondônia. Tem a Diana do Fantasma também, né? Diana do Fantasma. Olha só. A minha foto já tá ok aí. Sim, Joci, vamos ver então a tua foto. Quero mandar um alô também, esse meu sócio, meu irmão Manuel Veríssimo Ferreira Neto, com o professor Janguier Diniz,
Nós fomos fazer um curso semana passada em São Paulo com ele. Uma figura extraordinária que nasceu lá em Santana dos Garrotes, na Paraíba. Morou em Naviraí aos 8 anos. 10 anos veio para Pimenta Bueno, Alexandre Rondônia. Porto está assistindo a gente agora. Que é hoje o gestor daqui da UNAM em Porto Velho. E o Janguier Diniz é o dono do Ser Educacional, o grupo que envolve 52 faculdades, universidades e centros universitários. Quero dizer que o Dr. Janguier Diniz vem a Rondônia, muito próximo, recebeu o título de cidadão rondoniense, porque aqui morou e vai criar um instituto lá na cidade de Pimenta Bueno, para que jovens que estudam na rede pública possam ganhar bolsa de estudos. Assim como ele já fez isso lá em Santana dos Garrotes, vai fazer em Naviraí também. Ele tem o projeto de fazer aqui em Rondônia. E ele diz que só há uma mudança através da educação. A gente aprendeu muito com ele. Eu quero aqui honrá-lo, porque foram 3 dias de muito aprendizado com esse cara que, de uma pobreza extrema, hoje é um bilionário, já foi capa da revista Forbes. É a história de vida do Beni Andrade, né? Como é que é? O cara que veio de uma pobreza extrema e se transformou num milionário. Diz que é a história da sua vida. Bi? Não. Não, se fosse bissexual, tudo bem, mas bilionário, não. Eu vim de uma pobreza extrema e estou extremamente pobre. Olha aqui a Eliette Melo, tá com a gente. O dono da razão, o Beni, tá com a macaca hoje. Taca-lhe pau. Só hoje? Sabe que depois de você, o Beni é um dos meus favoritos. Tô com a Natana. Aí ela diz mais, muito bem, cá entre nós você está coberto de razão. E o Beni sabe ser meiguinho, mas precisa manter a fama de turrão. É a defesa dele. É isso aí. Deixa eu ver aqui, mais gente com a gente. O Daniel. Everton, quantos anos mais vamos ter que conviver com essas falsas promessas, sem fazer nada, ficar de braços cruzados? Chega, basta de tanta hipocrisia, diz o Daniel que está nos acompanhando. Obrigado, Daniel. Quem mais está aqui conosco? Daniel está na Cova dos Leões hoje. É para lá que o senhor vai, logo, logo com essas piadas ruins aí. Eunice Queiroz. Boa tarde, Dinos, em especial para o meu amado sobrinho Joaci Júnior. Olha só. Eu na audiência com minha neta do coração, Maria Angélica. Vovó ama demais. Vou mandar essa foto aí para cima, só porque são 2 bonitonas que estão aqui. Bem. Meu pai te mandou um recado aí também. Eu vou ver agora então. Deixa eu só procurar aqui. Está na audiência. O seu Joaci. O seu Joaci nos acompanha em todos os programas locais. Filho, boa tarde. Estou aqui assistindo o programa, como sempre, com bons assuntos e polêmicas, diz ele aqui, né? Bom, esse assunto então da saúde encerrou ou vamos continuar? Não, Vocês é que decidem. Eu acho que é melhor parar, porque minha saúde não aguenta isso, não. Eu acho, viu, presidente? Eu acho o seguinte, que a SIC TV, como ela sempre está atualizada e quer levar informações concretas para a população, eu acharia que o senhor deveria, quem sou eu para orientar o meu presidente, Everton, mas o Marlon com certeza entrevistar o presidente do Sindicato Médico, doutor Maiorquim, e depois entrevistar o secretário de Estado da Saúde. Como é que ele chegou nesta conclusão, dessa famigerada terceirização? Que tem que ter algum piloto para saber que... Eu só quero te dizer, nós já o ouvimos, mas podemos ouvir de novo, sem nenhum problema. Mas só que o seguinte, como ele agora, eu acho que ele está escutando nosso programa, ele é uma pessoa sensata, com certeza a sensatez dele vai prevalecer de dar o stop nisso aí e criar um grupo de trabalho. Como é que você vai terceirizar o caos, que é o João Paulo II? Aqueles profissionais que deveria ser todos condecorados. Mas o doutor Irã, agora mais para o presidente, por que a situação da saúde ela acaba caindo, evidentemente,
com seus problemas mais diretamente à saúde pública. Mas a saúde privada também não está lá essas coisas. A gente recebe reclamações e reclamações e reclamações com problemas também na saúde privada. Beni, agora mesmo o governo veio com uma proposta de criar o plano, a saúde suplementar popular. R$100. Incentiva o SUS, põe mais verba para o SUS, para dar condições de atendimento à população. Criar um plano popular. Essa proposta veio do governo federal. Criar um plano popular para atender a população. R$100. Primeiro, qualquer tipo de plano de saúde tem que ter um estudo atuarial. R$100, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir encravada, nada. Talvez. Você tem que incentivar a população para procurar o sistema de saúde, dar condições mínimas necessárias para que a população atenda. E digo mais, o SUS não é gratuito não, hein? Mas, é pago os nossos impostos. Doutor Irã, a minha preocupação é que, com relação a tudo isso, há aquele perigo de misturar os problemas da saúde e acabar jogando para cima da classe profissional, da classe médica. E a gente sabe que não é isso. Mas isso aí vem dos gestores incompetentes que tem que arranjar um culpado. É essa que é a realidade. Então, gestores incompetentes, sem planejamento, que não faz uma política de saúde séria e abrangente para atender a nossa população. Gente, eu quero trazer um outro assunto aqui que dominou essa semana em todos os veículos, seja o rádio, televisão, sites de notícias, redes sociais. É o seguinte, a pesquisa da Paraná Pesquisas. Números, são os primeiros números que saem já prevendo o que pode acontecer nas próximas eleições. A Paraná Pesquisas, para quem não está acompanhando de perto, hoje é o instituto de pesquisa de maior credibilidade no país, pois nas últimas eleições é o que mais tem acertado as previsões. Erra, porque muitas coisas também acontecem de última hora numa eleição, às vezes dá uma guinada de votos, o eleitor vai num efeito manada para o outro lado, e aí os institutos se quebram. Mas é bom que se diga que, naturalmente, ela tem acertado a grande maioria das previsões que ela faz nas últimas eleições. Eu só quero antes falar do Federal Burger, onde você encontra comida de verdade com um sabor incrível, com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Olha só o recado. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar. É aqui no Federal Burger. Com as unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e Avanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro. Além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Olha aí o Federal Burger, que maravilha, hein? Mostra aqui, por favor, ó. Mostra aqui. Joaci, não estava bom. Não, né? Não estava bom. Olha só. Estava ótimo. Estava maravilhoso. Acabou, né? Estava irresistível. Olha só. E o pior que eu estou proibido.
Gordura no fígado é um problema sério, né, gente? Mas já consegui. Esteatose hepática. Já dei uma melhoradinha já. Passei da fase 3 para a fase 2. Já. Né? Eu melhorei da fase 17 para 16. Tá indo para a barriga. Gente, tá lá, tem aí vou mostrar aí o primeiro cenário da pesquisa para governador do estado. A pesquisa estimulada. Vamos ver os números que a Paraná Pesquisas levantou esta semana. Cenário 1, estimulada. Em primeiro, Marcos Rogério, 27,1, Ivo Cassol, 26,2, Adailton Fúria, 18, Hildon Chaves, 14,6, Sérgio Gonçalves, 2,6, Samuel Barbosa, que eu confesso que não, cara? pois é. Tem a mínima ideia. Me falaram que seria do PCdoB. Eu não sei, mas eu não sei como é que acharam o nome Mas não é dele. o Samuel Costa? Respeitosa. Não, mas tá ali a foto dele, ó. Tá ali a foto do Samuel Barbosa, né? Respeitou ele, que nos desculpe, mas enfim. Eu não sei quem é. 0,9. Não sabe, não respondeu 5,1 e nenhum branco e nulo 5,4. Quem é que quer começar a falar sobre esse quadro que nós estamos vendo aí? Everton, obviamente que se o Ivo Cassol tiver autorização legal para disputar a eleição, tudo isso aí muda, né? Porque provavelmente o Marcos Rogério vai concorrer então ao Senado, o Fúria não vai concorrer contra o Cassol, pelo contrário, eu acho que ele vai se aliar ao Cassol, e aí eu não sei como é que fica o quadro do ex-prefeito Hildon Chaves. Mas eu tenho a impressão que toda essa situação aí depende se o Cassol disputa ou não a eleição. É isso que eu penso. Mais alguém? Eu concordo com o Sérgio para dizer que o cenário político de 2026 passa primeiro por um pré-candidato, que pode ser ou não candidato, que chama-se Ivo Narciso Cassol. Ele, apesar de, você também frisou isso, Everton, essa semana, de ainda, nesse momento ele está inelegível. A gente tem que colocar as coisas como elas são, como elas verdadeiramente são. Nesse momento ele está inelegível. Havendo a mudança legislativa que se espera votar até o dia 3 de outubro desse ano, para valer para as eleições do ano que vem, Ivo Narciso Cassol passa, então, a poder concorrer. Ele tem outros processos? Tem, que aí é uma discussão se enquadra ou não, se tem os requisitos ou não da lei, são outros 500. Hoje, principalmente, o impedimento legal que tem Ivo Narciso Cassol é do crime que ele foi condenado na ação penal 565 lá no Senado, por uma indicação que o cunhado dele participou, que outras pessoas participaram, e que ele não poderia ter feito isso porque entenderam que foi uma indicação de que feriu um artigo da lei de licitação. Fora isso, e aí é bom que se diga, a ministra Carmen Lúcia reconheceu que não houve corrupção, que não houve prejuízo ao erário, dolo, que não houve superfaturamento, que não houve a não entrega daquilo que de fato foi contratado. Enriquecimento ilícito. Mas dolo. Ele transgrediu, ao ver da ministra, um artigo de lei da 8666. Portanto, foi condenado a 4 anos, cumpriu 2 anos, porque foi assim reformulado. Acabou de cumprir a pena em 2020, de lá para cá, está naquele período de 8 anos que hoje a legislação determina, que acaba sendo muito mais tempo do que 8 anos, porque ele foi condenado em 2013. 2013 para cá já temos 12 anos de condenação, pelo menos, indo já para ano que vem 13 anos, né? Então, Ivo Narciso Cassol é a peça-chave que pode mudar completamente o jogo político ano que vem, porque sem ele ou com ele as coisas podem mudar. Eric. Olha, a depender do tempo que ainda nós vamos percorrer até chegarmos nas candidaturas, isso aí é igual o doutor Joaci falou, vai mudar muita coisa. O problema ele sai dessa inegibilidade? Se ele sair, com certeza muitos que viriam para governo não virão mais. Vão para Senado, ao meu ver, a candidatura para Senado vai ser a mais difícil de todos os tempos aqui em Rondônia. Mais concorrido. Mais concorrido, porque são 2 vagas, por si só já há uma pulverização de votos, né?
E os nomes que circulam aí também para Senado são nomes fortes. Então nós teremos talvez aí uma eleição para Senado muito forte, muito concorrida, inclusive saindo pessoas que antes saíram para Senado em eleições anteriores, talvez nem indo mais para uma disputa para Senado, talvez ficando ali no deputado federal ou até mesmo estadual. E não tenho dúvida também, concordo com todos da bancada, que Ivo Cassol, estando elegível, com certeza é um grande nome para concorrer ao governo do estado. Irã. Olha, quem morre de véspera é Peru. Tem muita água por debaixo da ponte. Agora nós temos bons candidatos. O Cassol, o Marco Rogério, o Hildon Chaves. E com certeza irá aparecer mais candidatos preparados para o governo do estado de Rondônia. Como teve na prefeitura, tivemos grandes candidatos, né? Para a prefeitura. E houve esse revertério, né? A pessoa que nós pensávamos que ia ganhar no primeiro turno, foi para o segundo e acabou perdendo. Então, existe muita água por debaixo dessa ponte, né? Lógico, evidente, eu espero que o ex-governador Ivo Cassol ele tenha condições de sair candidato, que aí vai fortificar mais as eleições do estado de Rondônia, com a presença do Marco Rogério, Hildon Chaves, pessoas de grande potencial de voto. Só para contribuir, o Samuel Barbosa Cavalcante, aquele que aparece na pesquisa, ele foi candidato a deputado estadual, ele é natural de Manaus, e foi candidato a deputado estadual em 2022 pelo PL. Perfeito. Sérgio? Bom, o que eu tinha para dizer eu já disse, né? Não ouviu o que eu falei, doutor. Falei meia hora aqui do Cassol. Desculpa, Beni. O Beni sempre esqueci. Não tem jeito, cara. Não, é o seguinte, eu concordo com o Eric, porque eu acho que enquanto não for definida a situação do ex-governador Ivo Cassol, não adianta especular. Porque a partir do momento em que for, por exemplo, é elegível, 99% dos candidatos caem fora. Essa é a realidade. Beni, eu posso te fazer uma pergunta? Pois não. Como cidadão, acho que claro. Vamos dizer, um ponto de vista médio de toda a população. Se Cassol hoje estivesse completamente elegível, já podendo na pré-campanha, você acha que Cassol é um candidato de ganhar no primeiro turno? Com certeza. Absoluta. Não tenho um mínimo de incerteza, de dúvida com relação a isso. Dá primeiro turno. Até porque na condição que ele está hoje, já largar com quase 30%... É isso que eu queria falar. Vejam bem, há mais de um ano, talvez 2 anos, a gente ouve entrevistas de políticos, adversários dele principalmente, pessoal, jornalistas, repórteres, comentaristas, blogueiros, todo mundo fala o tempo todo que o Ivo não vai disputar a eleição e que ele está inelegível. Há um conhecimento geral, e aí eu vou ao encontro que tu está dizendo. Mesmo todo mundo sabendo que o Ivo está inelegível, as pessoas estão indo lá dizendo, não, mas eu voto nele. Eu tenho a impressão, e olha que eu trabalhei muito tempo com pesquisa, o Benito testemunha disso, o Ivo teria hoje, no mínimo, 50% dos votos se ele estivesse numa outra condição nessa pesquisa aí. Com certeza. No mínimo, 50% dos votos. E aí eu converso com pessoas, já conversei com pessoas na última eleição, pessoa disse para mim, olha, se o Ivo for candidato eu não sou, falando sobre a última eleição. E só se lançaram um candidato depois que o Ivo saiu fora. Isso vai acontecer de novo. Se o Ivo Cassol for candidato, desses nomes que estão ali hoje, a metade não vai concorrer. Escrevam o que eu estou dizendo. Por quê? Porque não vão correr o risco de ficarem sem mandato. Sim. Tem gente que vai para deputado federal que se elege talvez dentro de casa, sem sair de casa. Fazendo campanha no WhatsApp, né? Fazendo campanha pelo WhatsApp. Agora, ir para senador, que está difícil, e ir para governador, que é complicadíssimo, para enfrentar o Ivo Cassol, que é um governador histórico. As pessoas pensam como assim em termos de governos.
Jorge Teixeira de Oliveira e Ivo Cassol. Ivo Cassol. Aí vem o restante. Exatamente. Um pouco mais, um pouco menos e assim por diante. É bom dizer, depois nós vamos chegar na aceitação do governador Marcos Rocha, que está muito boa, surpreendeu muita gente. A pesquisa da Paraná, a pesquisa deu os índices elevadíssimos da aceitação do governo de Marcos Rocha. Só para finalizar, Everton, essa situação do Cassol, eu acho que não só as pessoas podem desistir da candidatura, mas ficar aliado a ele para uma eventual candidatura ao Senado. Por quê? Porque a figura da candidatura majoritária, governo e Senado, ainda pode existir a coligação, o que não pode mais no sistema proporcional. Deputado estadual e federal não tem mais coligação, mas para governo e Senado tem. Então, não é só o Cassol, vai ser o Cassol com o Marco Rogério, o Cassol com outras pessoas que podem fortalecer ainda mais quem vai para o Senado e, obviamente, a candidatura do Cassol. E tem um detalhe que a gente também tem que computar. Vocês viram que o Fúria tem 20% dos votos. 18. Isso aqui que eu vou passar é informação. Tá? Mostra de novo o quadro ali, por favor. Isso aqui é informação, não é achismo. Se o Ivo Cassol for candidato, Adailton Fúria apoia Ivo Cassol. Então, esses 18% dos votos, aí, grande parte deles, o Fúria leva para o Ivo. Olha como encorparia tudo isso. Marco Rogério, se Ivo também for candidato, não é. Marcos Rogério, se o Ivo for candidato, o Marcos Rogério vai para o Senado e muito possivelmente será o senador do Ivo Cassol. Ivo Cassol. Até porque ele está em primeiro nas pesquisas. 60% então, ali. Gente, aí vai ao encontro que o Beni falou, é primeiro turno. Primeiro turno, tem boca lá. Né? Mas enfim, vamos aguardar que tudo depende agora do dia da votação. Dizem que pode ser na primeira quinzena de maio a votação no Senado, em que vai decidir se Ivo Cassol e mais uma centena de nomes espalhados por esse Brasil serão liberados. É isso que eu ia perguntar para você, Herbert. Na situação em que se encontra Ivo Cassol, quantos tantos outros políticos se encontram na mesma situação? Sabe quem está dependendo disso? São senadores, são deputados federais, são prefeitos. Eu não sei se foi o Jorge que me falou ontem sobre isso. Alguém me falou ontem. Os prefeitos que estão enrolados, tem dezenas e dezenas de prefeitos, estão trabalhando os seus senadores para aprovarem. Porque esses prefeitos, tem prefeito que não vai nem conseguir para reeleição. Não. Se manter o jogo como é que está agora. Deputados e senadores que não vão para reeleição também. Aqui em Rondônia, além do Cassol, tem o Acir Gurgas, né? O Natan Donadon. Natan. Acho que é deputado das ambulâncias. É o Natan. É isso mesmo, da ambulância. Capixaba. Milton Capixaba. Milton Capixaba. Gente, está todo mundo correndo para aproveitar as promoções da Pemasa. Veja só. Está todo mundo correndo para aproveitar as promoções da Pemasa. É um marco para a sua economia, ofertas incríveis para você sair na frente. Pneu Hugli Workhorse, componente de soja 26570 R16 para SW4 e L200, 21 vezes de R$ 65,99 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 20555 R16 para Onix e Civic, 21 vezes de R$ 22,90 no cartão. Pneu Hugli Fortitude HT 26560 R18 para Hilux e Triton, 21 vezes de R$ 66,20 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 217570 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de R$ 14,90 no cartão. No Pix, fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eita, é a Pemasa, gente. O seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Eu quero me permitir só voltar um pouquinho para um outro assunto. É que eu gosto sempre de dar atenção ao professor Enison Marinho, porque ele está sempre conosco. E ele está dizendo assim sobre o assunto das ambulâncias, da saúde. Uma coisa é previsível. Se não regionalizar a saúde estatal rondoniense, teremos cada vez mais pessoas recebendo títulos de cidadão de tal município no futuro.
pois não nascerem nos seus municípios de origem, devido ao fato de suas genitoras terem de se deslocar para outras cidades para darem à luz. Abraços e feliz Páscoa. E tem uma carga de ironia aqui também, né? Professor Enison Marinho, eu concordo com o senhor. A família mora lá em Alvorada, mas o bebê vai ser registrado em Ji-Paraná. É por aí mesmo. Igor Aleco está aqui também. Oxa, falando sobre a saúde nos municípios, prejuízo financeiro. Os municípios deveriam, por lei, pagar o tratamento do munícipe em outro município. Não há repasse. Isso traz prejuízos para o município. Exemplo, moradora grávida de Novo Horizonte faz o parto em Rolim e o município de Novo Horizonte economiza, ou seja, já temos uma certa desorganização aí, diz o Igor Aleco. Presidente, o Emanuel Neri mandou uma mensagem aqui concordando com o que o doutor Irã disse, né? Eu vou resumir. Ainda tem Concordando? Concordando. Que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E ele cita aqui o exemplo também de que, a gente até já conversou isso na rádio, de que o Ivo Cassol ele não é um cara que transfere votos, né? E que na eleição tudo pode acontecer, inclusive essa transferência de voto dos demais em não saírem candidato, não acontecer para o Ivo também. Olha aqui, o prefeito Fúria se manifestando sobre aquela informação do telefonema, Beri, que tu recebeu aí. Sim. O Fúria diz o seguinte: a gestante não foi regulada para Cacoal. A maternidade de Cacoal é municipal. E a regulamentação que transferiu a gestante é estadual. Ou a regulação, né, que transferiu a gestante é estadual. Em momento algum recebemos qualquer solicitação de vaga para a maternidade de Cacoal. Hoje, Cacoal se tornou uma grande referência em gestão de alto risco com a potencialização. Ou com a... Será que é municipalização? Deve ser municipalização. Então, o prefeito Fúria, sempre muito atento... Ou seja, Cacoal dizendo... poderia receber, né? Ele está dizendo... Se tivesse sido regulado mas não lá, pediram, sim. não pediram, não houve negativa, mas se tivessem pedido, ele teria aceito. Aí cai dentro daquilo que eu te falei. Será que antes da saída foi feito o planejamento? Onde que é mais perto? Foi feito nas coxas. Entendeu? Então tá aí, ó. Tá aí, tá explicado. O prefeito Fúria teria aceito. A estrutura em Cacoal teria sido capaz de receber a gestante, mas foi realmente uma grande atrapalhada. É aquela coisa que eu falei, nunca é sempre uma razão, é uma sequência de erros que acabam se sucedendo e fazendo com que a tragédia tenha se estabelecido. Luiz Carrati, abraço para ele, meu querido amigo, acompanhando o programa também. Minha pequena opinião sobre o Senado do Estado de Rondônia. Eu vou deixar para depois, porque nós vamos chegar lá. Vamos para o cenário número 2, por favor? Vamos para o cenário número 2, para governador. Nesse cenário número 2, tira-se o nome de Marcos Rogério, imaginando-se que ele vai sair para o Senado. Ivo Cassol, 28,5. Adailton Fúria, 20,5. Aí entra o Fernando Máximo, 19,1. Hildon Chaves, 14,5. Sérgio Gonçalves, 3,3. Samuel Barbosa, 1,1. Esse é o cenário número 2. Vocês acham coerente? Olha aí, o Fernando Máximo aparecendo bem nessa pesquisa. Mas aí confirma de novo, é o caso do Fúria, né? O Fúria avisou que se o Cassol for candidato, ele não é, e certamente esses votos do Fúria, não todos, mas um bom percentual vai para o Cassol. Aí a distância se torna muito maior. Não, e note que no cenário 2, o Fúria, ele sobe 2 percentuais. 2,5. O Cassol também. 2,5. E o Cassol sobe também. Ou seja, quem saiu ali do cenário foi o Marco Rogério. Marcos Rogério. Talvez o eleitor do Marcos Rogério também transfira para o Fúria. Pois é. E eu não duvido que o Ivo apoie o Fúria, caso dê alguma situação diferente, viu? Pode ser. Não é difícil se Ele é imaginar um nome isso. potente, o Fernando Máximo também, viu? Os Aí dois... seria uma briga entre Fúria e Fernando Máximo. O Sérgio Gonçalves ele sai de 1% para 3%.
Mas o Sérgio Gonçalves está começando agora. Não, mas é uma dança de números ali que é interessante. Quem está transferindo para quem? Uhum. Quem se manteve praticamente foi o Ivo, né? Não perdeu nada, não ganhou nada, mas outros acabaram ganhando também. Verdade. Né? Mas o Ivo tem essa barreira que é a inelegibilidade. Ele sem a inelegibilidade, isso aí muda bastante. Com certeza. Muda bastante, né? Temos outro cenário, terceiro cenário. Vamos lá para o terceiro cenário que nos apresenta Governo do Estado. Ivo Cassol, 29,8. Aí, bom, nesse cenário, sai fora o Fernando Máximo, ok? Ivo Cassol, 29,8. Fúria, 20,7. Hildon Chaves dá uma crescida, 17,3. Aí entra o Bagatoli, 11,6. Sérgio Gonçalves, 3,5. Samuel Barbosa Cavalcante, né? 1,5. Aí também o Ivo continua com seus praticamente 30%. O Fúria mantém os seus 20 e alguma coisa por cento. O Hildon dá uma crescida e aparece o Bagatoli com 11,6. Sérgio Gonçalves e Samuel Barbosa estáveis. Você vê como que é a força de um parlamentar com mandato, né? O Jaime Bagatoli entra na pesquisa já com 11%, o Fernando Máximo no cenário anterior com 19%. Então a força de você ter um mandato também é muito grande. Está na vitrine, né? Está na vitrine, tem um nome lembrado. Tem um nome... outro detalhe sobre isso. O Ivo Cassol, há 15 anos, deixou o governo do Estado. Exatamente. E ele foi senador até... Janeiro de 19. Janeiro de 19. Então, em 19 ele deixou o Senado. Início de 19. Então, mesmo hoje fora dos holofotes... 5 anos e meio. Continua muito forte ainda. Na lembrança do eleitor, mesmo quando o eleitor sabe que ele está inelegível, mas diz assim, ele está inelegível, mas eu voto nele. Eu ouvia muito isso na outra eleição, na eleição passada, quando o Ivo estava ainda falando que talvez fosse, não fosse, as pessoas diziam, eu ouvi muito isso aqui em Porto Velho. Eu voto no fulano, mas se o Ivo for candidato, eu voto nele. Ouvi muito isso. Muito, muito, muito. Vamos para o Senado agora, gente. Vamos agora ao cenário principal do Senado. Estimulada. Marcos Rogério lidera com 43,8. Marcos Rocha, 35,4. Mariana Carvalho, que é o que nos consta, não será candidata ao Senado, deve ser candidata a deputada federal, mas tem aí uma gordura que vinda das duas últimas eleições, ao Senado e a prefeito de Porto Velho. Ela foi apontada com 23,2%, também uma bela estimativa para ela. A deputada Silvia Cristina, 17,4%. Confúcio Moura, 15,2%. Bruno Bolsonaro Chay, de 14%. Fátima Cleide, 10,1%. E Assir Gurgas, 8%. Sérgio Pires. O Marco Rogério, ele lidera nesses cenários, tanto para o governo quanto para o Senado, né? Aí liga-se com o Cassol. Dependendo do Cassol, ele vai para o Senado e acho que ele é o grande nome. E o governador Marcos Rocha está bem também, tanto nesse cenário do Senado, quanto na pesquisa de valorização do governo dele, né? Os números são bem positivos. Eu preciso ir rápido para o intervalo e na volta a gente conclui essa análise. Olha aqui, o recadinho do Paulo, mais conhecido como Paulo Sujo, mas de sujo não tem nada, bom, gente boa demais. Ele está dizendo assim, ó, Cassol para ganhar, é que o Paulo Sujo é um fiel escudeiro do Expedito Júnior, né? Todo mundo sabe disso. E ele está dizendo o seguinte, Cassol para ganhar tem que ter um Expedito Júnior do lado. Concorda? Senão, não ganha. Qualquer um candidato ao governo para ganhar tem que ter o espírito junto do lado. Expedito junto. Olha, perdão, tem que ter o expedito junto do lado.
Concorda? Olha, o Expedito, eu tenho dito sempre que o Expedito é uma figura que faz saudade, dá saudade, ele tem que voltar para a política. E pelo que eu tenho informação, ele deve ser candidato a deputado federal com reais chances de sucesso. Porque ele teve alguns insucessos em eleições majoritárias, mas nas campanhas proporcionais ele sempre se deu muito bem, né? É um nome muito forte. Isso. É um nome forte, é um nome forte. E que transfere voto. Sim. E tem conversado muito com o Ivo Cassol, viu? Ele me falou, o Expedito me falou. Então, enfim. Como é que vocês... bom, o Sérgio já falou sobre o Senado. Irã, Olha, veja a disputa ao Senado. Nós temos mais 4 minutos ainda. Temos bons nomes, né, no Senado Federal. É óbvio que o governador Marco Rocha ele tem que mudar a forma, principalmente da área da saúde, vai repercutir negativamente nele essa terceirização. Os profissionais de saúde não vão aceitar isso aí e ele tem que rever isso aí e trazer propostas concretas e não mirabolantes para a saúde e, ao mesmo tempo, com certeza, ele será um bom nome para o Senado, desde que ele reveja essa atitude dele. Aniclice, boa tarde, Everton. Domingo, dia 27, das 8 às 15 horas, vai ter eleição para presidente do bairro São Francisco. E eu apoio a chapa 1, presidente Rodrigo Linhares e vice-professora Taliana Neves. Recadinho da Aniclice. Eric. Olha, como eu falei, a eleição para Senado vai ser das mais acirradas aqui em Rondônia. Naquele cenário que foi mostrado ali, eu ainda acho que a primeira vaga, e aí aqui é uma opinião pessoal, a primeira vaga eu não vejo outro candidato senão o Marcos Rogério, mas a segunda ela vai ficar entre Marcos Rocha e o Confúcio. Se eles forem inteligentes, e aqui eu digo eles, o pessoal da esquerda, não pulverize candidaturas. Se vocês querem manter uma cadeira, decidam quem vai ser e ataquem a cadeira. E prevê o voto único, né? Prevê o voto único, porque de outra forma a esquerda não entra. Único e útil. Joci. É desse jeito mesmo. Aí o cenário para Senado ele vai ser bem mais acirrado. E acho eu que, a depender da questão do Cassol, vai ter gente que hoje pensa ir para o Senado, vai voltar e vai, não, vou continuar para deputado federal, que é o caminho. Beni Andrade. Olha, eu entendo que se o senador Marcos Rogério partir para a reeleição, ele tem a vaga garantida, meu ponto de vista. Agora, por outro lado, eu gostaria também de ver representando Rondônia no Senado a deputada Silvia Cristina. Esse é meu ponto de vista. Muito bem. Mostra a foto aí que eu mandei para vocês aí. Por favor, Pamela. Só não veio a foto da Pamela, né? Olha aí, ó. Essa aí é a... O que ela é tua mesmo? Sobrinha? Tia. A tia do Joaci, a minha querida Eunice Queiroz, juntamente com a sua netinha do coração, a Maria Angélica. Olha só que bonita é a Maria Angélica. E um ovão ali de chocolate de Páscoa, que maravilha. Um beijo para elas. Tem a foto da Pamela aí, pra gente ver? Ela foi casada com meu tio. Ah, é? Pamela? Meu pai. A Pamela? Consegue mostrar que eu te mandei aí, Pamela? Olha o rolo que estão fazendo aí. Não, o Everton pediu a foto da Pamela. Ele disse, ela foi casada com meu tio. Mas não mostrou a foto ainda? A Pamela tá com vergonha. Ela não tirou Também foto. mandei uma lá pra cima, Everton. Tem uma foto aí do Eric, não tem? Já casaram a Pâmela com o tio do Joaci. Rapidinho. Ó, hoje tem Grenal, 2-0 pro Grêmio. Grêminho, querido, hoje eu vou lá no Marlon assistir o jogo. Para os vascaínos, hoje Vocês vai não ser um vão- dia de vocês não tristeza, vão viu? na visita do Lula, não, que vai vir essa semana aqui? Quinta-feira o presidente Lula tá aqui. O Ó, doutor- eu tenho compromisso nessa hora. também. Mas o doutor Irã vai. E eu quero cumprimentar meu amigo Carlos Magno, que foi nomeado essa semana como secretário adjunto da Casa Civil. parabéns, e o Carlos Carrati perguntando se o Irã será candidato ao Senado ou a deputado federal. Eu acho que eu vou pro Senado, viu? Olha aí, viu? Eu vou ser o suplente dele, já Seria tá um grande combinado. candidato. Vou ser o suplente do doutor Irã. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Tchau, 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 tchau. Beni, essa semana não fale mais comigo. Tá bom.
Paz no coração de vocês. O Amanhã Coringão tá de Páscoa. treinador novo. Cristo vive. Vasco. É Vasco. Feliz Páscoa, gente. Feliz Páscoa. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Meu Pix é 1. Passa lá na MyCooks pra comer o cookie de pote aí que o Everton já detonou. Eita, já detonei Vou todo mundo passar lá. na MyCookies hoje, hein, gente? Vou lá. Aproveite. É Páscoa, chocolate, doce. E no aniversário do porquinho. É.